Olá. João 3, o verso 5, Jesus disse assim: Eu afirmo a você que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa é uma grande dúvida. Para irmos para o céu, para sermos salvos, para herdarmos a vida eterna, temos que ser batizados? Temos que passar pela água? Jesus disse isso a Nicodemos, ele não entendeu. É isso? E muitos hoje têm dúvida. Por que está escrito isso em João 3? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma vez o programa Na Mira da Verdade. Esse programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo aqui na Novo Tempo. Você já sabe, você pergunta e vai ser a Bíblia que vai responder. Mas quem está na mira para dar a sua resposta baseando-se na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, vamos começar mais um programa aí cheio de perguntas? Vamos começar e vamos tentar aí responder o máximo de perguntas possíveis, né? E agradecemos ao nosso telespectador por sua confiança, por seu carinho em acompanhar mais uma vez o Na Mira da Verdade. Muito bem, muito bem. Você viu que nós abrimos o programa aí falando de uma dúvida que volta e meia aparece aqui. E essa pergunta veio pelo nosso Facebook hoje, mais uma vez. Quem mandou foi a Helena Vuelman. Vuelma é o sobrenome dela. E a pergunta ela fez da seguinte forma: eu gostaria de saber quem é ímpio e não batizado não entrará no reino dos céus? Porque está escrito lá em João 3, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Professor Leandro Quadros, essa afirmação de fato está aqui na Bíblia. E foi o próprio Jesus que disse, se eu não me engano, foi para Nicodemos, sim. O capítulo 3 de João está falando de Jesus e Nicodemos. Até mesmo Nicodemos não entendeu. Mas o que está querendo dizer isso aqui, professor? É uma pergunta interessante, Tito. Quando nós lemos João 3, do verso 1 ao 8, nós vemos que Nicodemos estava ali tendo uma entrevista, diríamos assim, escondida com Cristo, não é? E Cristo fala para ele que ele ainda deveria nascer de novo. E ele tinha entendido um pouco do que significava aquilo, mas não quis muito que aceitar. E aí Cristo é mais claro ainda, dizendo para ele o seguinte: olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Então o que é nascer da água e do Espírito? É ser convertido. Né? E esta conversão, ela vem de cima, vem do Espírito, vem de Deus. E nascer da água é uma evidência pública e externa de que internamente a pessoa nasceu de cima, nasceu do Espírito, foi transformada. Então, realmente, o texto apresenta o batismo como sendo algo muito importante para expressar publicamente a fé e a transformação que a pessoa recebeu de cima ou que recebe do Espírito Santo. Agora, existem casos especiais, porque o que a Bíblia enfatiza é a fé em Cristo. Então, em Lucas 23, 42 e 43, vemos que um criminoso que foi perdoado por Cristo, ele não pôde descer da cruz para ser batizado, mas apesar disso, por ter exercido fé em Cristo, Cristo o perdoou e prometeu levá-lo para o paraíso. Né? Então,
toda pessoa que não teve condições de ser batizada por algum motivo, né, ou não teve conhecimento, mas creu em Jesus e o aceitou como Salvador, é óbvio que ela vai ser salva. Agora, quem conhece a verdade plena, né, tem que aceitar a Cristo como Salvador e confessá-lo publicamente por meio do batismo, e essa pessoa nega-se a fazer isso, então ela está negando, na verdade, a Cristo. Então, é óbvio que a salvação não pode ser para ímpios. O que são ímpios? São pessoas más. Mas não necessariamente ímpios apenas se perderão. Pessoas boas também se perderão, porque elas foram boas pela influência do Espírito Santo, pela criação que tiveram, mas não aceitaram a Jesus como Salvador. Então, o fato de ser bom não adianta. Por quê? Você pode estar me perguntando, especialmente um irmão espírita, não é? Pelo seguinte, por mais que nós sejamos bons, por termos uma natureza pecaminosa, por termos cometido os pecados passados e cometermos pecados presentes, nós somos dignos da morte eterna. Então, Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte. Para nós podermos não pagar esta dívida que temos para com Deus, só há um meio. E eu vou ler para você 1 João 2, verso 2, que diz assim, pois ele, Cristo, né, é vítima de expiação ou de sacrifício, né, por nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então, Cristo é a vítima sacrificial que morre no lugar do pecador. E qual é a lógica disso? A lógica é, só merece morrer quem peca. O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6,23. Mas Jesus não pecou. E como ele morreu? Ele morreu sem merecer, ele ressuscitou. E por ele ter morrido sem merecer e ter ressuscitado, Deus agora tem o direito legal de transferir a justiça de Cristo para todo aquele que aceita o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Tá? Então é por isso que Atos 4,12, vou ler aqui nessa outra tradução, é um texto bem claro em dizer que não há um outro meio de irmos para a eternidade que não seja Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então é por isso que é importantíssimo nascer da água e do Espírito. A pessoa é convertida pelo Espírito Santo, ela contempla a Cristo, aceita o sacrifício substitutivo de Cristo e evidencia publicamente isso por meio do batismo. Óbvio que pessoas que morreram sem terem sido batizadas, como por exemplo, tantos israelitas, tantos heróis da fé, né? Eles exerceram fé no Messias que viria no futuro por meio do sistema sacrificial. E na cruz, Cristo, digamos assim, paga pelos pecados deles, já que eles haviam expressado fé no Salvador que viria no futuro. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou lendo aqui uma pergunta que chegou para a gente, mas antes eu quero dizer para você que você pode participar do programa mandando as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Anota aí, você manda, eu recebo aqui na hora. Ou então através das nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, e nós temos ainda um blog, novotempo.com/namiradaverdade, que também está no ar e você pode mandar a sua pergunta por ali, tá bom? Participe, essa pergunta aqui chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Delaine Dantas. Professora, a questão da Delaine aqui é com relação ao dom de línguas. Ela gostaria de entender melhor ali, 1 Coríntios 14, no verso 2 diz o seguinte, quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo ele diz verdades
secretas. Isso é o verso 2. Mas ela cita também o verso 22, o 27 e o 28. E ali há uma grande confusão, porque aqui está falando uma coisa, aí vem aqui no 22. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Depois ela citou ainda o verso 27 e 28. E aqui está a dúvida dela, né? 27 e 28. Se alguém de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo falado, ou o que está sendo dito. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmo e com Deus. Então aqui até parece que uma coisa está explicando a outra. E tem uma grande dúvida aqui. Ela não sabe se está claro ali o que está falando, línguas de anjos ou línguas estranhas, que só Deus é que interpreta. Como é que a gente explica esse dom de línguas em 1 Coríntios 14? Veja, aqui em Coríntios 14, nós vemos claramente que Paulo está dando diretrizes para o uso do dom de línguas. E por que ele estava dando diretrizes? Porque de alguma forma, e nós não temos o total conhecimento, não é, do que acontecia na igreja de Corinto, mas nós podemos perceber que de alguma forma eles usavam o dom de línguas de uma forma errada. Tá? Só que Paulo, ele poderia, obviamente, abertamente falar disso, mas ele foi falando aos poucos, corrigindo aos poucos nas entrelinhas, até para não dar a impressão de que o dom de línguas é algo sem relevância. Então o que acontece? No verso 2, ele está fazendo menção realmente a um dom de línguas que não era compreensível. Mas ele não exclui o dom de línguas, né, com a preocupação de eles interpretarem que ele estava proibindo falar em línguas. Então ele menciona no verso 2 o tipo de manifestação que estava tendo, só que ele não aprova. Ele menciona, né, de uma forma educada, cavalheira, e aí ele começa a fazer uma série de correções. Por exemplo, nos versos 6 e 7, ele diz assim: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, ele não está apoiando a forma como eles usavam o dom de línguas aqui. Ele está corrigindo de uma forma cavalheira, para não, mesmo que estivesse ali o dom distorcido, ele o faz de forma cavalheira, diríamos assim, até para não dar a impressão que ele era contra esse dom espiritual. Mas você vê que nos versos subsequentes, ele está corrigindo essa manifestação distorcida do dom aqui no versículo 2. Tá? E nos versos que você mencionou, irmã 22, é mais uma prova disso. Por quê? O verso diz assim, que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Então veja, é um sinal para que os incrédulos, ao perceberem que alguém que não estudou aquele idioma e fala no idioma do incrédulo, ele possa se convencer de que realmente Deus está presente. Então aqui não é um sinal para os crentes. Não é um sinal para identificar quem tem o Espírito Santo e quem não tem. É um sinal para os descrentes, para que ao eles verem a pessoa falando um outro idioma, que a pessoa não conhecia e que é o idioma dele, ele veja que Deus realmente está manifestando ali. Tá? E no verso 28 contém outra diretriz, não é? Se não tem intérprete ou tradutor, que fique calado.
ao invés de falar coisas que ninguém entende, né? E quando há profecia, ele diz que fala em 2 ou 3. E isso sucessivamente, porque estava tendo uma bagunça. E aí no verso 33, ó, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Né? Então ele está corrigindo um uso distorcido do dom de línguas e não aprovando. Muito bom, professor. Olha só, no SMS aqui chegou uma réplica. Opa! Nós, a semana passada, estávamos falando ali sobre a questão de Abel e Caim, né? Que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, e depois, ainda assim, pôs uma marca nele para que ninguém o matasse, dando a entender de que Deus tinha se arrependido de não aceitar a oferta de Caim. Ele manda aqui, quem mandou foi o Paulo Rodrigues. Ele escreve assim: muito boa noite, sobre a réplica da pergunta sobre Caim da semana passada, dia 22/2, a fim de dar mais munição para pressionar nosso amado mestre e professor Leandro Quadros. Boa, boa. Como eu havia dito, comparo com um pai que, por mais amor que tenha de um filho em relação a outro, não poderia ter disfarçado a sua preferência, né? E mais, Deus sendo onipotente e sabedor até de nosso futuro, sabedor das consequências de ciúme e homicídio ao rejeitar a oferta de Caim, não poderia ter evitado um mal maior, aceitando também a oferta dele, pois Caim também, teoricamente, era seu filho. Então ele ainda está insistindo aqui, professor, nessa questão de não aceitar a oferta de Caim. Nós temos 3 minutinhos, você consegue responder isso aí, meu irmão? Consigo sim. Então vamos lá. Veja bem, querido irmão, você continua com raciocínio equivocado. Você está pensando que Deus rejeitou a oferta de Caim, aceitou a de Abel porque ele preferia Abel. Não, esse seu pensamento não é bíblico, isso aí é coisa da sua cabeça. Né? Até eu me lembro que no programa passado eu citei Romanos 2,11, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. E eu lhe mostrei aqui em Gênesis 4, né, que Deus diz que Caim, com o tipo de oferta dele, ele procedeu errado. Olha o que diz aqui o versículo 6, ó. Então lhe disse ao Senhor, o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, ou seja, se Deus está dizendo para ele proceder bem, é porque ele não procedeu bem com aquela oferta. Né? Não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus é onipotente, mas ao mesmo tempo ele dá aos seus filhos a capacidade de dominar os seus instintos assassinos, né? Então Deus advertiu ele: olha, não continue assim. Se você proceder bem, eu vou aceitar a sua oferta. E eu lembro que eu lhe expliquei que a oferta não era frutos, a oferta era um cordeiro. O único simbolismo correto do sacrifício substitutivo de Cristo é um cordeiro. Então o que Caim fez foi querer se salvar do jeito dele, ou adorar a Deus do jeito dele. Aí você diz assim: por que Deus não aceitou e tudo mais? Você citou um exemplo de um pai e um filho. Imagine um pai passar a mão na cabeça de um filho quando ele erra. O que vai virar esse filho? Não pode. Né? O filho rouba. Tá bom, meu filho, tudo bem. Não, tem que tomar providência. Então, se Caim procede mal em querer adorar a Deus de uma forma totalmente diferente do plano de salvação instituído, Deus não pode passar a mão na cabeça dele. Né? Deus tem que avisá-lo: ó filho, o verdadeiro pai, ele ama, mas ele orienta também. O verdadeiro pai não diz só sim, o verdadeiro pai e mãe também dizem nãos. Caim recebeu um não e ao mesmo tempo um incentivo de Deus: olha, se você proceder certo, eu vou aceitar. E você está com um desejo mau, cumpre a você dominá-lo. Né? Então, meu irmão, Deus não pode fazer isso. Se Deus passa a mão na cabeça de Caim, ele estaria aqui dizendo que as pessoas podem se salvar de qualquer jeito. Tá? Então, eu insisto, a sua linha de raciocínio não está sendo bíblica.
Ok. Muito bom, professor, muito bom. Olha aí, muitas perguntas interessantíssimas estão chegando aqui. Não sai daí não, hein? A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já. Já estamos de volta e eu já quero começar oferecendo para você o presente que nós oferecemos em todos os nossos programas. Esse é o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, que você consegue fazer gratuitamente aqui com o programa Na Mira da Verdade. É isso mesmo, é um curso bíblico completo, olha só. É no formato de uma revista que você tem a chance de levar ele para qualquer lugar e ir estudando. Você está indo para o trabalho, está lá, pegou o metrô, pegou o ônibus, está indo para o trabalho, você leva a sua revista e vai aprendendo sobre os mais diversos temas relacionados ao tempo do fim que você pode aprender nesse curso bíblico. No final, você tem aqui os questionários de cada lição que você estuda, para você reforçar o seu aprendizado. Ó, eu quero que o câmera mostre aqui algumas dessas lições. Por exemplo, essa aqui que eu abri, a lição número 15, bênçãos sem medida. Você quer saber o que quer dizer isso? Como é que Deus cuida de você sem você perceber? Outra coisa, olha aqui, ó, temos outras questões. Um profeta entre nós. Você sabia que Deus preparou ainda profetas para nos orientar a estarmos firmes na palavra de Deus? Vamos pegar mais um aqui, deixa eu ver. Brincando com a morte. O que quer dizer isso? Será que nós podemos colocar à prova Deus realmente? Como é que Deus lida com isso? E todo olho verá. Como será a volta de Jesus? São lições que você vai aprender profundamente nesse curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Para você pode acessar agora o nosso blog, que está aí na sua tela, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, clica lá e você vai ser direcionado para você fazer um cadastro e receber gratuitamente. Sabe por quê? Receber gratuitamente? Porque aqui na Novo Tempo nós temos um projeto chamado Anjos da Esperança. É um projeto em que você está sendo abençoado pela Novo Tempo, pode fazer com que muitos e muitas mais pessoas possam ser abençoadas. Nós oferecemos esse curso bíblico porque esse projeto de doação que nós temos aqui na Novo Tempo, os mais diversos telespectadores que têm doado e se envolvido evangelisticamente nessa missão da comunicação de levar esperança para as pessoas, faz com que isso possa chegar gratuitamente. E a propósito, esta semana nós estamos numa semana de doação do Anjo da Esperança. Você que acompanha a programação, você já viu aí nos programas anteriores, que estava antes de começar o Na Mira da Verdade, o Anjo da Esperança está aí, nós estamos numa semana especial. Nós vamos lançar um novo programa evangelístico aqui na grade da TV. Mas você sabe, isso vai bastante dinheiro. E você pode participar dessa construção desse novo programa. Basta você ser um Anjo da Esperança. Se ainda você não teve a chance de ajudar no evangelismo através da comunicação, seja um Anjo da Esperança. Aproveite essa semana, se inscreva lá e tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá bom? Muito bem, as perguntas aí no intervalo começaram a chegar aqui. Olha só, essa aqui chegou pelo Instagram e é aquelas perguntinhas, professor. Vamos ver lá como é que você se sai. Quem mandou foi a Kátia. Kátia... o sobrenome dela está tudo junto ali, não dá para entender. Kátia, a pergunta é sua, você vai saber quem que é. Romanos 13, verso 1, diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Agora, todos os governantes mesmo foram constituídos por Deus, até mesmo os ruins, por exemplo, Hitler e tantos outros, também foram constituídos por Deus? E aí, professor, a Bíblia fala que todos os governantes foram instituídos por Deus. Deus permite ou não? Como é que fica isso? Permitir um governante como Hitler, por exemplo? Tem um texto aqui que já vai nos mostrar o seguinte. Romanos 13 fala, né, que todas as autoridades foram constituídas por Deus. E você vê naquele contexto que fala de autoridades judiciais, legislativas, especialmente judiciais,
para a punição daquele que é criminoso, diz ali no contexto. Agora, nem sempre é Deus quem escolhe. E tem um outro texto que você pode ler, que é Oséias capítulo 8, verso 4. Tá? Esse texto de Oséias 8 nos mostra que muitas vezes o povo tem o governo que merece. Tá? Então, o que diz aqui Oséias 8,4? Ó? Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então nós podemos concluir, sim, que Deus permite que as pessoas elejam seus representantes. Deus pode, sim, trazer bons governantes para a sociedade, mas o diabo também pode. Né? Se o diabo, através de pessoas, influenciá-las para trazer governantes que sejam contra, por exemplo, princípios e interesses de Deus para a sociedade, óbvio que esses não foram da vontade de Deus. Hitler foi, com certeza, da vontade do diabo. Né? Até porque Oséias 8,4 mostra que o próprio povo de Israel escolheu reis que não eram da parte de Deus e nem príncipes que fossem da parte de Deus. Então nós não podemos atribuir todas as formas de governo. Agora, autoridade, como diz em Romanos 13, né, Paulo diz que as autoridades legais estabelecidas, né, são instrumentos de Deus para punir o mal. Agora, isso não significa que Deus as use sempre, né, porque muitos não vão seguir, muitos governantes, os princípios e os interesses de Deus para a sociedade. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou aqui no nosso blog. O pessoal está mandando para a gente aqui também. Tem uma pergunta interessante que mandou foi o Luiz Daniel. Obrigado, Luiz Daniel, por você participar do programa. O nosso blog é novotempo.com/na mira da verdade, está aí na sua tela. A pergunta do Luiz Daniel, professor. Espera um pouquinho, você já tinha terminado a sua questão aí, né? Já tinha sim, amigo, já tinha sim. Tá, porque eu estou aqui compenetrado na questão, então vamos lá. A pergunta do Luiz Daniel é a seguinte. Ele é de Marechal Cândido do Rondon. Sou um mega fã do programa e a pergunta é a seguinte. O que realmente significa o número da besta 666? É verdade que o número correto seria 616 e que o número 666 decorre de um erro de tradução? É isso, professor? Não. Pessoal, tem gente que gosta de inventar moda para chamar atenção e para ganhar like na internet, tá? 616? Onde Não, o texto bíblico, todos os manuscritos antigos gregos falam em 666 e não tem um porquê de nós duvidarmos disso. Agora, o significado do número, ele tem um significado amplo, tá? Primeiro, vou apresentar para você aqui duas principais explicações, né, que eu vejo lógica nelas. Não vou te explicar agora Apocalipse 13, porque leva muito tempo e nós já abordamos isso em outros programas, você pode ver no YouTube, tá? Mas o 666, né, representa, veja, porque diz no texto, né, que é número de homem. Então, por que é número de homem, esse número 666? Porque nos leva à criação, quando o homem foi feito no sexto dia. O homem foi feito no sexto dia, a terra era muito boa, mas ainda não estava completa. Faltava Deus criar e estabelecer o sétimo dia como um memorial da criação e como um dia especial de adoração para o ser humano. Então, o número 7 na Bíblia representa a plenitude e a perfeição divina, e o número 6 representa a imperfeição humana. Então, quando João faz menção ao 666, ele quer englobar, ele quer bem fazer menção dos poderes políticos e religiosos, né, que com seu engano máximo, com seu engano humano máximo e imperfeição, querem levar pessoas a se oporem contra Deus nos últimos tempos. Então, o 666 representa o engano máximo na rebelião contra a adoração a Deus. Tem um outro
aspecto importante a destacar, né, que existe um paralelo interessante entre Apocalipse 13 e Daniel 3. Daniel 3 mostra os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo, diríamos, perseguidos e jogados, não é? No fogo, porque eles decidiram não adorar a estátua do rei. E veja que interessante, eles foram fiéis em não adorar a estátua do rei Nabucodonosor, por quê? Porque além de se ajoelhar diante da estátua ser idolatria, nas medidas da estátua estão todos os deuses babilônicos. E olha que interessante, o panteão babilônico tinha 666 deuses. O número 60 representava o deus maior, Marduk. O número 6 representava o deus menor, Bel. Então, em Daniel 3, nós vemos a idolatria e o engano na sua força máxima contra a adoração a Deus. E nós podemos fazer um paralelo com o Apocalipse 13. Vemos também a idolatria, o engano em sua força máxima contra a adoração ao verdadeiro Deus, mencionado em Apocalipse 14, verso 7. Tá ok? Então, é o que eu teria para lhe dizer sobre este número. Tem outras teorias, mas eu creio que essas são, assim, as mais corretas, pelo menos no momento é o que eu vejo de mais lógico, até o momento em que eu aprendi sobre esse assunto. Muito bem, professor. Tem mais uma perguntinha aqui. Tinha uma aqui no SMS, mas já começou, vinha um monte de pergunta e acabou engolindo a pergunta que eu tinha pego aqui. Não, tá aqui. A pergunta, deixa eu ver de quem que é. Do Rubens Peixoto. A pergunta do Rubens Peixoto é a seguinte, professor. Ele tem uma dúvida aí. Na Bíblia, diz que tudo que você come oferecido a santo é proibido para um cristão. Aí ele pensou o seguinte: meu pai era espírita e eu herdei um terreno dele onde havia um centro espírita. Se por um acaso esse terreno foi oferecido a algum espírito, pode existir alguma maldição para a minha vida? Uma vez que eu herdei esse imóvel, esse terreno? Assim como a gente não podia comer no passado, ou a gente não pode comer carnes oferecidas a espíritos, será que pode haver um paralelo nessa comparação dele aqui? Eu herdar alguma coisa que também foi oferecida para um espírito, para um santo, enfim. Tem alguma condenação nisso, professor? Vou ler aqui um texto que fala deste princípio, não deste assunto, mas fala do mesmo princípio, né? Será que você será punido pelo que o seu pai fez? Então eu vou ler Ezequiel 18, 20, você pode ler o verso 4 também, que diz assim: a alma ou a pessoa, não é, que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então você não vai colher as consequências dos erros do seu pai. Óbvio que um terreno, se ele foi realmente dedicado aos espíritos, pode acontecer sim, de uma vez ou outra aparecer alguma coisa ali, né? Então o que você tem que fazer? Se você já aceitou a Cristo como seu salvador pessoal, você vai até o local, ora e diz assim, em nome de Jesus, eu dedico esse terreno a Deus. E se houver algum espírito mau aqui, que em nome de Jesus saia. Eu recomendo que você faça isso, caso você veja alguma coisa estranha acontecendo, tá? Mas fica tranquilo, você não vai pagar por erros cometidos pelo seu papai. Até porque ele pode também ter sido sincero naquilo que creu e Deus também considerará essas coisas no dia do juízo. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha aqui do SMS, ela veio lá de Linhares, que mandou foi o Wellerson,
Obrigado pela sua participação, meu irmão. A pergunta dele é a seguinte: primeiro quero agradecer pelo programa. Que Deus continue o abençoando. Eu queria saber a respeito das passagens que fala dos 7 Espíritos de Deus, lá no livro do Apocalipse. Eu pesquisei pouco sobre o assunto, porém, existem interpretações que dizem que são 7 anjos. E eu queria entender um pouquinho melhor sobre isso. Espera só um pouquinho. Nós temos que ir para um intervalo rápido. A gente volta já já com essa resposta. Já estamos de volta ao vivo. Eu queria agradecer ao programa Lugar de Paz e a Novo Tempo por essa linda agenda que nós recebemos aqui, ó. A agenda do Lugar de Paz. Você que gosta de ter uma vida de intercessão pelos seus amigos, pelos seus parentes, essa agendinha que nós temos aqui, ó, é própria para você fazer os seus pedidos de oração, anotar aí os seus agradecimentos, as orações intercessórias que você pode fazer. Olha só que legal, é um belo produto da Novo Tempo aqui, que você pode, ligando para a gente aqui, ter mais informações sobre esse produto que está disponível para você, tá bom? É a agenda de oração do Lugar de Paz. Obrigado ao programa Lugar de Paz por mandar de presente aqui para o Na Mira da Verdade, e você pode ter aí na sua casa também. Muito bem, a pergunta que ficou em aberto aqui, professor, é do Ellerson. Ele é de Linhares, no Espírito Santo. E ele quer saber a respeito dos 7 Espíritos de Deus, que fala lá em Apocalipse. Quem são esses 7 Espíritos de Deus? Será que a gente consegue ter alguma orientação bíblica sobre isso? Primeiro, o Ellerson, muito obrigado por você gostar do programa, pelas suas palavras amigas. Eu quero sugerir para você, Ellerson, que mesmo que existam interpretações de que esses 7 espíritos sejam anjos, eu quero sugerir para você que é uma referência ao Espírito Santo em sua plenitude. Você lembra que o número 7 representa a plenitude de Deus. Então, quando os 7 espíritos são mencionados, aqui é mencionado o Espírito Santo 7 vezes pleno. E por que cremos ser o Espírito Santo? Por uma razão contextual e por um texto em Zacarias, capítulo 4, versos 2 a 6, que relaciona o número 7 ao Espírito de Deus. Então, leia, além dos versos que eu vou ler agora, leia Zacarias 4, versos 2 a 6, e você vai ver que esse número 7 também é relacionado ao Espírito. Então, aqui é uma menção ao Espírito Santo em sua plenitude. E por que eu digo que contextualmente essa é a melhor interpretação? Eu vou mostrar para você, vou ler até o verso... até o verso 5, tá? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui é uma menção a Deus Pai. Da parte dos 7 Espíritos de Deus, que se acham diante do seu trono, veja o Espírito Santo em sua plenitude, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então, se aqui os 7 Espíritos fossem anjos, ficaria uma coisa estranha mencionar os anjos no mesmo nível aqui de Deus Pai e de Jesus Cristo. Então nós vemos os versos 4 e 5 mais como um texto trinitariano, né? Então o Espírito Santo é mencionado de forma plena, o Pai é mencionado também no verso 4 e depois o Filho é mencionado no versículo 5. Tá? Então essas são as razões que a princípio me levam a crer que é uma menção ao Espírito Santo em sua plenitude. Muito bem, professor, olha só, nós temos aí a nossa equipe que está andando pelas ruas e pegando perguntas aí das pessoas na rua, pessoal que acompanha o Na Mira da Verdade aí e que tem dúvida bíblica. E mais uma dúvida, ela vai estar no ar agora. Vamos ver aí. Eu gostaria de saber, Leandro Quadros, se esse coronavírus
foi enviado à terra através de Deus para que o povo se apegue em oração, tenha Ele sempre em suas vidas e foi o diabo que mandou para destruir mesmo o povo. Meu irmão, a sua pergunta é interessante. Eu vou lhe dizer uma coisa, por que eu não creio e nem cogito a possibilidade de ter sido Deus o responsável por isso? Primeiro, quando Deus puniu nações, Deus puniu apenas ímpios. Deus nunca puniu justos. O coronavírus, ele matou pessoas boas e pessoas más. Então é inviável, né, que ele tenha sido enviado por Deus. Existe um princípio, né, de Deus em Êxodo 23, verso 7, que Deus não pune o justo com o ímpio. E no o coronavírus, ele não escolheu a quem atacar, né? Ele atacou bons e maus. Então, isso para mim tira a possibilidade de Deus ter enviado isso. E também aqui, 1 João 5, é um texto importante, que diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então não há nada em Deus, não há um resquício do mal em Deus, para que ele pudesse punir bons juntamente com maus. Então a possibilidade de Deus estar envolvido nisso é excluída à luz das Escrituras. Agora eu vejo, irmão, aí tanto uma ação diabólica quanto humana, tá? Tem uma citação da autora Ellen White, que ela escreveu, se eu me recordo bem, está no livro Eventos Finais, ela fala algo muito interessante, né? Que nos últimos dias, Satanás colocaria micro-organismos no ar, né? Então, Satanás, ele tem um certo poder sobre a natureza e ele se aproveita da transgressão das leis da natureza que o ser humano faz. Aqui o que eu quero dizer com isso? Vejo a ação demoníaca nisso? Vejo. Mas existe uma participação humana. De que forma? Primeiro, porque muitos não se cuidaram. Ou não tomaram os cuidados que deveriam ser tomados, né? Para que a doença não se tornasse uma pandemia. Segundo, mesmo que não se tenha uma teoria, uma certeza da origem do coronavírus, existem algumas teorias, né? E uma delas é que ele, e assim, é a que a mais aceita até, é que ele se originou no mercado asiático, tá? Se isso for verdade, o que acontece? Isso pode ter se originado das pessoas se alimentarem de um animal chamado pangolim. Este animal, ele hospeda o vírus, né? Porque ele adquire esse vírus quando ele come, por exemplo, as fezes do morcego. Então o pangolim, ele é tido como iguaria nesses mercados. Então, se Levítico 11, se for essa realmente a origem do Covid, mas nós não temos a certeza, mas é uma possibilidade, é óbvio, está claro que ele passou a existir pela transgressão das leis dietéticas de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Porque Deus ensina para não comermos carnes de animais imundos ou lixeiros da natureza, ou animais que abriguem quantidades maiores de bactérias do que outros, tá? Então eu vejo, meu irmão, uma atuação tanto de Satanás quanto do ser humano, porque infelizmente o ser humano é campeão em desobedecer às leis naturais estabelecidas por Deus. Muito bem, nós estamos aqui para também ajudar a orientar nessa questão aí, professor. Você sabe que as perguntas chegam. Olha só o que chegou aqui para mim.
É pecado tomar a vacina da Covid? Como tem alguns espalhando isso pela internet? Professor Leandro Quadros, olha aí, a internet é um mundo sem fronteiras aí, né? Nego fala o que quer. E aí, Exato. como é que a gente orienta aí o nosso telespectador? Biblicamente, tem alguma condenação para isso, meu amigo? Do ponto de vista bíblico, mesmo que Deus faça milagres para curar seus filhos, Deus também se utiliza da medicina para curar seus filhos, né? Deus é o criador da boa medicina e Deus não exclui a possibilidade de o ser humano se utilizar de recursos médicos científicos para cuidar-se ou para curar suas doenças. Então eu vou apresentar este princípio lendo um texto bíblico que está em 1 Timóteo 5:23. Aqui é Paulo dando uma orientação para Timóteo, e eu relembro a você de uma coisa: Paulo ele era usado por Deus para curar muita gente. Só que neste caso Deus não inspirou Paulo a curar Timóteo. Deus inspirou Paulo a levar Timóteo a fazer uso dos recursos medicinais da época para os problemas de estômago que Timóteo estava tendo. E aqui em 1 Timóteo 5:23 lemos assim: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, para evitar problemas de estômago, desinteria, eles mesclavam 2/3 de água com vinho, para a água ficar um pouco mais limpa, diríamos assim, e ser usada. Então, esse era o recurso médico da época. E Paulo não foi contra. Lembra também de Isaías 38:39. Deus fez uma cura sobrenatural no rei Ezequias, mas para mostrar também que ele não é contra um tratamento médico ou natural, uma pasta de figos foi colocada sobre Ezequias. Então Deus não é contra você fazer a vacina, não é contra você se vacinar, isso não é falta de fé. Deus não é contra você procurar um médico, Deus não é contra você procurar um psicólogo, um psiquiatra, não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, quando você for se informar a respeito bíblico, obviamente, nós podemos aqui lhe ajudar. Agora, quando você quiser se informar a respeito da vacina no aspecto técnico, né, procure especialistas da área, converse com um bom médico, né? Ele vai até te mostrar a impossibilidade dessa bobagem que dizem aí, de que vão implantar com a vacina um microchip. Isso é inviável até tecnicamente, tá? Então, veja que a Bíblia não é contra a medicina, utilize-se dela, e se você não quiser se utilizar da vacina, você tem um livre-arbítrio para fazer isso, mas também todos nós sofremos as consequências do nosso livre-arbítrio, né? Muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui pelo Instagram que é interessante. Nosso tempo está acabando aqui do programa. É muito rápido, né? Obrigado aí pelas perguntas que vocês têm participado aqui com a gente. Quem mandou essa, eu acho que é Rebeca o nome dela. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber sobre o texto que diz: se alguém ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A pergunta é: o amor a Deus precisa estar acima de tudo e de todos? Peço um esclarecimento sobre essa questão. Exatamente, exatamente. Veja, o amor a Deus é o primeiro grande mandamento. Vamos ver aqui Mateus 22. O próprio Cristo disse, Mateus 22, o seguinte. Vamos ler aqui versos 36 em diante. Ó. Mestre, qual é o grande mandamento na lei, nos escritos de Moisés, não é? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, desses dois mandamentos dependem todo o Antigo Testamento. Então, os 4 primeiros mandamentos da lei nos ensinam como amar a Deus. E os últimos 6 nos ensinam como amar o nosso próximo.
E entre esses 6 está o mandamento honra teu pai e tua mãe. E curioso que dos mandamentos, o honrar pai e mãe é o único que, quando obedecido, promete vida longa ao indivíduo. Então veja o quanto Deus valoriza os pais, porque os pais são representantes de Deus na educação dos filhos. Mas Deus realmente está acima de tudo, porque Ele é o Pai maior, Ele é o Criador e depois vem o ser humano. Mas se nós seguirmos esses mandamentos, inclusive o mandamento honra teu pai e tua mãe, como a Bíblia orienta, nós vamos fazer coisas maravilhosas. O que é honrar pai e mãe na mente hebraica? Não abandoná-los na velhice. Você percebe? O mandamento, honrar pai e mãe, é mais do que respeitar e reverenciá-los. É não abandoná-los na velhice. Muito bem, professor. Com essa, nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Agradecendo a você mais uma vez pela participação e a orientação, baseando-se na Palavra de Deus. E a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, Tito, obrigado por trazer as perguntas dos nossos amigos. Lembre-se, amigo telespectador, que você sempre será bem-vindo aqui neste programa, não importa a sua religião, não importa a filosofia que você siga, você será sempre muito bem-vindo. E lembre-se que quando tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Obrigado pela sua participação. Lembrando sempre que todas as suas questões e perguntas estão aqui na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.